Oi, Gil, tudo bem? Estou aqui para te mostrar como é que eu fiz para criar as minhas aulas. Eu não sei se é exatamente isso que você quer fazer, tá? Porque tinha a opção no outro SGP de criar agenda, né? Esse aqui a gente vai criar o calendário das aulas. Então você vem aqui no menu dele, calendário escolar, calendário professor. Só depois que você fizer esse calendário é que você pode colocar o plano das aulas, o planejamento do ano letivo, fazer o fechamento, colocar as frequências. Tá? Então, primeiro de tudo é fazer a criação do calendário mesmo. Aí ele abriu o calendário aqui para mim. Então eu vou vir aqui pesquisar turma para selecionar qual turma que eu quero criar calendário. Vou aqui no sexto A, aplicar filtro. Aí vou aqui no fevereiro. Eu já criei todas as aulas no sexto A. Eu vou fazer aqui um exemplo só para você ver como é que é. Então você vai, eu vou aqui no dia 5 de fevereiro, por exemplo, uma quarta-feira, nova aula. Aí, como eu dou aula de duas coisas diferentes para os sextos anos, eu tenho que escolher o componente curricular, se é história ou se é Educom, que é do projeto. Vou escolher Educom. Aí, quantidade de aulas. Vou deixar uma aula só, mas se forem duas de artes, né? Três, quatro, você coloca aqui. Uma aula normal, não é aula de reposição, né? Esse aqui quando tem greve ou quando tem algum ajuste de calendário. Provavelmente, no segundo, terceiro e quarto bimestres, a gente vai ter que marcar aulas de reposição. Mas vamos lá. Recorrência da aula. Se é aula única, ou seja, se você quer criar essa aula só para a quarta-feira, dia 5 de fevereiro. Ou, se você tem aula com essa turma todas as quartas-feiras, você vai colocar repetir do bimestre atual, tá? Por que não repetir em todos os bimestres? Porque a gente não sabe ainda como vai ser depois para lançar do segundo, terceiro e quarto, né? Mas geralmente, como quando o horário, né, dos professores ele fica certo, a gente pode colocar repetir em todos os bimestres. Mas vamos deixar aqui, vou deixar a aula única porque é só um exemplo, tá? Mas se você já quiser, que vale muito a pena, repetir do bimestre atual, você já marca aqui. Então, aula única, ó, cadastrar. Aí ele carrega, carrega, carrega. Ó, aula, tá vendo que vai aparecer um aviso aqui verdinho? Aula cadastrada com sucesso, tá? E logo depois vai aparecer para mim uma notificação aqui no sininho. Vamos lá na aula que eu criei? Então, tá vendo? Vai aparecer aqui, aula. Aí eu vou clicar na aula. Tá vendo aqui, ó? Eu vou clicar aqui nela para colocar a frequência, certo? Frequência, plano de aula, ele vai carregar aqui e vai aparecer para mim a opção de colocar frequência e o plano de aula. Eu colocando a frequência, eu vou vir aqui ajustar. A Elaine mandou para a gente todas as frequências até o dia 20 de março. Agora eu não me lembro se está no Somilor ou no Tarde, tá? Se você não conseguir encontrar essas frequências, você me fala que eu tento te ajudar. E aqui também vai aparecer, a hora que você clica na aula, vai aparecer a opção de plano de aula. O meu não foi possível porque eu ainda não cadastrei o planejamento anual. Então, ó, uma coisa. Para a gente poder colocar frequência e plano de aula, primeiro tem que criar o calendário, que é isso que eu te mostrei como fazer. Para eu colocar o plano de aula, eu preciso também cadastrar o plano anual, que é o que eu não fiz, tá? Aí, para cadastrar o plano anual, você vem em planejamento, seleciona o componente curricular e aí você preenche aqui o planejamento anual, né? Que é aquela planilhinha que a Regina nos mandou também antes de pararmos. Tudo bem? Então, a primeira coisa é criar o calendário. Vem aqui, calendário escolar, calendário professor, faz aquela criação de datas. Beleza? Para depois a gente fazer as outras coisas. Eu vou excluir aqui essa aula porque eu não dou aula nesse dia e eu já criei as minhas aulas do
bimestre. Então eu clico na aula e venho aqui excluir. Você tem certeza que deseja excluir esta aula? Deseja continuar? Excluir. Eu só excluo aquela aula. Pronto, ó, vai aparecer a notificação. Beleza. Uma última coisa. Quando você cria aula para o bimestre, às vezes ele vai criar aulas em dias que a gente não deu aula. Tá? O dia aqui do recesso nosso, que começa dia 20 de março e vai até o dia 9 de abril, ó, esses dias aqui eles têm que estar sem aula. Inclusive aqui, estou com aula dia 20 de março, essa aula eu posso deixar, e a partir daqui que eu não posso ter aula mais. Tá vendo? Até o dia 9 de abril. Certo? Outra coisa, você tem aula na segunda, aí lá em fevereiro, aqui você cadastrou a sua primeira aula dia 10 e colocou para repetir em todo o bimestre, tem que ficar de olho nos dias que a gente não teve aula segunda-feira. Por exemplo, 21 de abril foi terça-feira, foi feriado. Dia 20 emendou. Ele vai criar uma aula aqui. Então, depois que você criar para todo o bimestre, você vai ter que vir aqui no dia 20 de abril e tirar a sua aula, porque a gente não teve aula aqui. Ah, mas por que ele criou aula aqui se a gente não teve aula? Porque o evento do feriado está cadastrado só para o dia 21 de abril, e não para o dia 20. Então eu vim aqui excluir a minha aula. Tá bom? Eu acho que é isso mesmo, Gil. Eu acho que é só isso. Aqui, ó, dia 20 e 21 de 2 de maio teve aquela antecipação dos feriados, né? Que a gente não deu aula também, dos feriados municipais. E dia 25 de maio, aqui não está nenhum evento, mas oficialmente foi o feriado estadual do dia 9 de julho que passou para cá. Ele vai também criar uma aula aqui na segunda-feira, dia 25 de maio, mas eu excluí porque oficialmente foi feriado estadual. Por isso que eu excluí. E a gente não trabalhou nesse dia. Tá? Ele vai criar porque nesse calendário da prefeitura não está cadastrado nenhum evento. É isso, meu caro. É isso que você queria? Como eu posso te ajudar mais? Eu também tô fuçando e aprendendo. Tamo junto. Beijão.